Olá, servidores públicos federais, estaduais, distritais e municipais. Esse vídeo é o passo a passo para vocês entenderem, explicando para vocês o que está acontecendo de fato lá no STF. Vocês entenderem do que nós estamos falando, da emenda constitucional 103, o que ela trouxe de mudança, que depois dela entraram diversas ADIs, nós tivemos 3 ADIs no STF e uma especificamente, que é a ADI 6254, é a que nós estamos trabalhando. Por quê? Porque nela nós temos o ponto crucial que está sendo atacado pelos governadores, que eles não querem que essa ADI tenha o sucesso de declarar que é inconstitucional o confisco dos aposentados e pensionistas. E eu quero também que você fique até o final desse vídeo, porque eu também vou falar de uma outra vitória que nós estamos tendo também nessas ADIs, e de que sim, muitos estados e municípios copiaram a emenda constitucional 103 na sua íntegra e não se atentaram para um erro que também estará sendo corrigido no STF, que é o erro de cálculo da regra de cálculo das mulheres. Então é muito importante que a gente finalize essa votação no STF, porque finalizando esses pontos, que são 3 pontos que são praticamente dos servidores, que já estão com uma votação expressiva, já seja imediatamente alterado no federal, automaticamente se altera no estadual e no municipal. E é por isso que eles não querem que altere. Aqui, gente, eu fiz uma linha do tempo para vocês entenderem o que eu falo para vocês. Os aposentados e pensionistas, de 2004 até agora, o ano de 2024, todos os aposentados do regime próprio, sejam eles distritais, federais ou municipais ou estaduais, estão pagando previdência acima do teto. E até, o que é o teto? O teto hoje do regime geral, 7.786. Tá? Então o que aconteceu? Todo mundo que recebe, que é um aposentado, desde 2004, todo mundo que é um aposentado, desde 2004 passou. Então, se a sua aposentadoria ultrapassa o teto, você paga a previdência. E a nossa alíquota era de 11%. Né? Então, todo mundo, isso é uniforme, todo mundo passou a pagar isso. O que aconteceu em 2019? Em 2019, nós tivemos a reforma da Previdência, que foi uma reforma previdenciária que tratou das leis federais e das leis do regime geral, que é o que vocês chamam de INSS, né? Que é o instituto que paga as aposentadorias do regime geral. Então, o federal, o Congresso nosso, legislou para as esferas, para o âmbito dos servidores federais. E nessa reforma, eles só deram uma ordem, deram uma lei. Os estados e municípios e o Distrito Federal terão até 2 anos para implementarem a sua reforma previdenciária nos seus estados. Então, desde 2019, isso aqui foi em 13/11/2019, a reforma federal. Desde então, emendas constitucionais estaduais passaram a ser publicadas no Brasil. Então, teve emenda que publicou no próprio final do ano, em dezembro de 2019, outros estados publicaram em 2020, 2021 e algumas alterações, inclusive, até 2022. E o que os estados e municípios fizeram? Cada um fez a sua regra, a maioria copiou e colou a emenda constitucional 103. Mas alguns estados fizeram algumas mudanças e a grande maioria copiou. Por isso que, inclusive, quem copiou a emenda constitucional 103, a regra de cálculo das mulheres está errada, porque copiou o artigo 26, parágrafo 2º de cálculo. Tá? Então, quem copiou exatamente o artigo 26, parágrafo 2º da emenda constitucional 103 está com as regras de cálculo da mulher também errada, que a gente está corrigindo no STF. Mas continuando aqui. Então, o que acontece desde que as reformas estaduais foram publicadas? O que no regime federal, aqui publicado na emenda constitucional 103, na nossa reforma, até hoje é uma previsibilidade, ou seja, não está acontecendo. Alguns estados e municípios já se tornou uma realidade. Então, no federal é uma previsibilidade, nos estaduais, naqueles que não está acontecendo, também é uma previsibilidade, todos estão com essa previsibilidade, mas nós temos 3 estados, incluindo o GDF, que já é uma realidade. E o que é essa realidade de tributação? A emenda constitucional 103, ela falou o seguinte, que em caso de déficit, os aposentados e pensionistas serão convidados a compartilhar da gestão financeira do seu fundo, já que é um fundo solidário, e tributar a sua aposentadoria ou a sua pensão, né, dos seus entes, acima do salário mínimo. Então, o que é? Então, vamos lembrando aqui, então até 2024, que é hoje, no federal,
federal só continuam pagando acima do teto. Em muitos estados, só continuam pagando previdência quem ganha acima do teto. Mas nós temos 3 estados que passaram a tributar acima do salário mínimo. Ou seja, o aposentado que até hoje o regime federal só tributa a previdência daqui para cá, inclusive que as alíquotas, né, foram majoradas, vamos pegar aqui como referência a alíquota de 14%. Então, o que acontece? Então, hoje, o aposentado pensionista, ele só teria que continuar contribuindo acima do teto. E isso, o regime federal continua acontecendo. Mas, quando os governadores, as suas câmaras legislativas, implementaram a reforma da Previdência nos estados, todos eles colocaram a previsibilidade. Mas 13 estados, municípios, 13 estados, e inclusive nesses 13 está incluído o Distrito Federal, eles falaram o seguinte: nós já vamos pegar essa gracinha aqui, nós vamos pegar essa previsibilidade e nós já vamos implementar. Então, quando eles publicaram a reforma da Previdência, os aposentados pensionistas que pagavam apenas acima do teto passaram a pagar acima do salário mínimo. Então, hoje nós já temos 13 estados tributando acima de 1.412. Então, o aposentado que pagava só daqui para frente passou a pagar a partir do salário mínimo. E nós temos estados que passaram a contribuir acima do salário mínimo na alíquota de 14%, igual como se fosse na ativa. Nós temos, por exemplo, aqui no GDF, o aposentado e pensionista que pagava só acima do teto, 14%, no caso, passou a pagar 14%, não. O aposentado e pensionista aqui do GDF, ele paga 11% do salário mínimo até o teto e acima do teto 14%. Então, cada estado fez a sua lei, só que com base na reforma federal. E aí que está o que vocês, servidores estaduais, têm que acordar. Por quê? Nós, servidores federais, desde 2019, quando a gente viu tudo que tinha acontecido na reforma da Previdência, diversas ADIs foram impetradas no STF. Foram 13. E nós estamos tendo sucesso em todas elas? Claro que não. Praticamente tudo que a gente queria não está sendo considerado constitucional no STF. Mas, especificamente, a ADI 6254, que trata do regra de cálculo das mulheres, que eu já vou explicar, e trata dessa tributação para aposentados e pensionistas, hoje, nesse dia que eu estou falando para vocês, 3 de setembro de 2024, hoje já está favorável o placar. Nós estamos com um placar de 7-3 favorável ao quê? Que essa tributação de aposentados e pensionistas acima do salário mínimo é um confisco. E se a gente conseguir alterar, conseguir que os ministros que já votaram mantenham seus votos, o que nós vamos conseguir? Mantendo os votos, a gente consegue que seja a previsibilidade federal não podendo acontecer, a realidade estadual e distrital, ela automaticamente vai ter que cair. Ou seja, o aposentado pensionista que voltaria a contribuir previdência somente acima do teto. E por isso, quando os governadores se atentaram que nós estaríamos quase praticamente, porque o ministro Gilmar Mendes, ele pediu vista no dia 18 de junho, e o prazo regimental dele é de 90 dias. Mas nós estamos tendo um lobby muito forte dos governadores. Para quê? Para que esse voto do Gilmar Mendes seja, ele acompanhe o relator, que inclusive atualmente é o presidente do STF, que é o ministro Barroso, e que os ministros que acompanharam o primeiro voto divergente, que foi do ministro Fachin, eles mudem o voto, que eles deixem de acompanhar o ministro Fachin e passem a acompanhar o voto do relator, que é o atual presidente do STF. Então é muito importante que você, servidor estadual e distrital, venha somar, venha se manifestar, vá para o teu estado. Nós estamos levantando uma campanha muito forte de ministro Gilmar Mendes, entregue seu voto, termine com essa votação. Ministros que já votaram, mantenha o seu voto. O seu voto foi de confisco, o senhor falou que isso está constitucional. Mantenha o seu voto, não seja pressionado. Nós já contribuímos uma vida inteira. E justamente só nós, servidores públicos, é que contribuímos acima do teto. Por que agora, nesse momento, vocês querem que, inclusive, a gente passe a contribuir acima do salário mínimo? E mostrar o cálculo aqui para vocês. O que aconteceu com os servidores? Porque vocês, às vezes, a gente falando, vocês não entendem. Mas eu vou mostrar os números do tamanho da contribuição previdenciária que aconteceu. Então, é muito importante que todo mundo entre nessa luta. E eu quero trazer mais um alerta, principalmente para você, servidor estadual e municipal. O que acontece? Neste momento, setembro de 2024, já foi aprovado a PEC 66 no Senado, e ela foi para a Câmara. E o que essa PEC fala? Essa PEC aqui,
era uma PEC de um outro assunto. Só que eles colocaram lá, na hora de passar, eu acredito até diante da situação que nós estamos passando, falando o seguinte, estados e municípios. Porque nós temos estados e municípios que foram mais brandos com a sua reforma da Previdência. Praticamente obrigando os estados e municípios a que não sejam brandos e acompanhem a reforma da Previdência, a emenda constitucional 103. Ou seja, se a gente não derrubar isso aqui, se você tem um estado e o teu município não está sendo tributado e acontecer na federal, vai acontecer com você também. E como a federal fala que já é possível tributar, aí que mais eles vão querer ratificar essa tributação. Então, gente, é uma loucura. Nós estamos, nesses últimos tempos, lutando, né, no servidor público, estadual, municipal, federal, desde 2004, quando passou a pagar acima do teto, já sempre falou, é inconstitucional, é imoral isso, porque afinal de contas, se a base de contribuição do servidor público é maior que a do regime geral, ele pagou tão quanto. Então, quer dizer, se no regime geral a pessoa contribuía sobre 6 mil, e ela hoje tem a sua aposentadoria calculada na média dos 6 mil, ela não paga previdência. Se o servidor público contribuiu sobre uma média de 10 mil, ele contribuiu com alíquotas, inclusive alíquotas mais pesadas. E por que ele, que contribuiu também sobre a remuneração dele, não tem essa isenção acima do teto? Então eu quero despertar vocês que, de todas as formas, nós estamos sendo cercados de servidores públicos estaduais e distritais. Nós, federal, a gente já está brigando, a gente quer que esse confisco acabe. Mas eu estou te convidando você a entrar nessa luta. Por quê? Se você não entrar nessa luta e derrubar aqui, eles estão criando uma PEC que fale para vocês assim, ó, vocês vão ter que copiar o que está no federal. E se o federal ratificar, se os ministros mudarem seus votos para falar que é legítima a tributação acima do salário mínimo, os estados que já estão tributando vão continuar tributando, aqueles que não estão tributando um dia virão e o federal um dia virá. Então nós já estamos com uma lei que basta haver déficit atuarial no regime próprio, independente se houve má gestão, não houve, se houve isenções para empresas, se houve desvio do dinheiro para outros investimentos federais, independente do que aconteceu. Está com déficit, convide os aposentados e pensionistas para tributar. Então, gente, isso aqui é confisco e eu convido vocês. E vocês, servidores estaduais e também federais, também não estão sabendo que essa emenda constitucional 103, ele preveu isso aqui, está lá no artigo 1º, tá? No item 149, 1A e 1B. 1A é o que eu falei agora. 1B é o seguinte, se tudo isso aqui, tributar o aposentado e pensionista, acima do salário mínimo, não for suficiente, os estados, municípios o Distrito Federal e a União poderão instituir alíquotas por 20 anos, uma alíquota extraordinária, chamada de extraordinária, por 20 anos, para aposentados, pensionistas e ativos. Então, gente, isso aqui é uma coisa muito séria. E se você ficou até aqui, eu quero que você fale com o teu colega, se você é um aposentado, porque geralmente os aposentados que têm se envolvido mais, fale com o teu colega da ativa, principalmente aquele colega que está no estado que já está tributando. Esse colega que está hoje trabalhando, ele pode hoje à noite falecer, ele pode amanhã falecer. E às vezes a pessoa não quer ir para a luta por ela própria. Mas eu vou falar para você, se você é servidor ativo de um estado ou município que já está tributando acima do salário mínimo, se você falecer hoje, a tua família, a tua pensão vai ser tributada em, vamos dizer, a alíquota geral, 14% acima do salário mínimo. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Então isso afeta todos os servidores. Isso aqui é um levante que a gente tem que fazer para todo mundo, para a gente acordar com o que está acontecendo. E para finalizar, eu quero mostrar em cálculos para vocês verem o que aconteceu com os aposentados e pensionistas que já estão na prática sendo tributados. Imagina vocês que antes da autorização da emenda constitucional tributar aposentados e pensionistas estaduais, né? O federal e o estadual copiou e já implementou muitos. Um aposentado e pensionista acima do teto, que o teto hoje de 2024 é 7.786, ele só pagaria, naquela época pagava 11%, mas vamos dizer que só tivesse mudado a alíquota. Ele estaria pagando hoje acima do teto, quer dizer, eu pego o valor da aposentadoria dele, tiro o teto, que é o que era, sobraria 214. Então só sobre esse valor aqui, já considerando o aumento da alíquota, seria 14%, ou seja, ele estaria pagando hoje R$ 29,96 de previdência. Gente, aqui nós não estamos falando de imposto de renda, tá bom? E o que passou a acontecer para esse aposentado pensionista, que do dia para a noite foi taxado. Ele não teve tempo assim, olha, você se organiza financeiramente. Não, do dia para a noite, com a implementação, com a publicação da emenda constitucional estadual, ele pegou o 8 mil, que é a aposentadoria dele,
tirou 1.412, que agora não é mais a base, não é mais o teto, é o salário mínimo. Então, a base dele, que era só 214, passou 6.588, 14%, 922. Gente, quantas vezes 922 é mais que 29? Você imagina para uma pessoa que ganha 8 mil, isso aqui hoje representa mais de 10% da remuneração bruta dela. Isso aqui é desconto total, líquido, foi o que entrou. Quer dizer, isso aqui é bruto e isso aqui é descontado. Vocês conseguem imaginar na remuneração de vocês isso aqui ter acontecido? Eu já tive palestras que eu estou dando pelo Brasil de aposentado falando assim, Patrícia, eu nunca tinha entrado no cheque especial. Desde que entrou essa tributação, eu passei a ser uma endividada. Quer dizer, eu como servidora nunca fui uma endividada e hoje, depois de aposentado, não estou uma endividada desde que aconteceu isso aqui, porque eu não consegui ajustar as minhas finanças. O meu salário já está atrasado, já não tem inflação, já é defasado e de repente eu tive uma tributação nesse tamanho. Imagina para vocês uma pessoa que ganhava já abaixo do teto, abaixo de 7.786. Nós temos estados e municípios, aqui inclusive no regime federal, no GDF, uma pessoa que tem uma aposentadoria de 5 mil. Essa pessoa aqui, igual é para o regime geral. Até o teto não pagaria nada de previdência, apenas imposto de renda. Do dia para a noite essa pessoa também. Você pega o valor da aposentadoria dela bruta, tira o valor do salário mínimo, passa a ter uma base de contribuição de 3.588. Ou seja, essa pessoa também passou a incidir em alguns estados 14%. Eu sei que nos estados do Mato Grosso do Sul, esses aposentados que não pagavam nada, passaram a pagar 14% sobre a base, sobre esse valor da diferença do salário mínimo. Aqui no GDF, os aposentados e pensionistas passaram a pagar 11% sobre esse valor. Esses aposentados também, até o teto, não pagavam. Eles passaram a pagar 11% e acima do teto dos 14%. Ou seja, você imagina esses valores aqui, gente? Uma pessoa que tem uma aposentadoria de 5 mil, bruto, isso aqui é 10% da remuneração dela. Então, gente, é uma maldade que foi feita com os nossos aposentados pensionistas muito grande. Muito grande. Onde nós já estávamos pagando acima do teto. E agora vem essa maldade com tão pouco tempo, sem planejamento nenhum, e foi colocado nos orçamentos domésticos familiares. E as pessoas tiveram que se virar. Então, gente, vamos sentir a dor. Nós federais, a gente não está sendo tributado, mas os nossos colegas estaduais estão, e eu quero falar para vocês, servidores estaduais, vocês que talvez não tinham esse conhecimento, que nós estamos por tão pouco para esse tributo de você que está doendo ser devolvido separado de tributar. Basta o ministro Gilmar Mendes entregar seu voto. Porque se o ministro Gilmar Mendes, ninguém mudar o voto dele, ninguém mudar o voto, o ministro Gilmar Mendes votando favorável com o Barroso ou votando favorável com o Fachin, o voto dele não muda o placar. Essa tributação vai terminar. Agora, se ministros que já votaram com consciência, dentro da legalidade, gente, nós estamos há quase 5 anos dessa reforma, agora mudarem seus votos por causa de pressão política, contrariando e massacrando ainda mais os nossos aposentados e pensionistas, é muita maldade. Então você tem que vir por se despertar, você tem que entender o que está acontecendo. E até para esse vídeo não ficar muito longo, aqui no meu canal eu tenho muitos vídeos que eu explico sobre a regra de cálculo das mulheres, porque desde 2020 eu publico, eu escrevo, eu falo que nós mulheres, regime federal, estamos saindo com uma aposentadoria da média proporcional em 10%, a menos que a mulher do regime geral. Então, se você tem essa dúvida, se o teu estado ou município copiou a emenda constitucional 103, se a regra de cálculo lá, se você for lá ver que a média, o novo cálculo da média é 20 anos igual a 60%, e cada ano acima dos 20 anos mais 2%, só, e não tem diferença entre homem e mulher, o teu município, o teu estado está aplicando uma regra de cálculo errada e que vai ser consertada. Porque nós mulheres do regime federal e as estaduais que copiaram, estamos lutando pela isonomia do mesmo cálculo das mulheres do regime geral. Então nós estamos lutando para que não seja aplicado a nós o artigo 26, parágrafo 2º, mas sim o artigo 26, parágrafo 5º, que hoje é exclusivo para as mulheres do RGPS, que é 15 anos igual a 60%, e cada ano acima dos 15 anos mais 2. Patrícia, você está querendo defender que as mulheres tenham benefício? Não. Eu estou querendo isonomia e justiça. Os requisitos femininos são diferentes do homem e nós, quando aplicamos as regras de cálculo, as mulheres têm requisitos, idade, tabela de pontos, tempo de contribuição, tudo diferente do homem. E na hora de aplicar o cálculo da média, as mulheres vão para a regra geral e como ela não foi definida, ficou para homens do regime próprio, regime geral, e mulheres do regime próprio. E apenas as mulheres do regime geral é que tem essa diferenciação.
E pasmem, nós mulheres do regime federal, estadual, que copiou, e a do regime geral, temos os mesmos requisitos. Então nada mais justo do que nós aplicarmos o mesmo regra de cálculo da média proporcional. Tá bom, gente? Então isso é o que está acontecendo, que os governadores estão querendo acabar. E, inclusive, aquele que já está pagando, que lutem para que esse confisco que aconteceu desde a sua publicação da sua emenda estadual, constitucional estadual da reforma da Previdência, esses tributos sejam devolvidos para o bolso dos aposentados e pensionistas que foram lesados até o dia de hoje. Um forte abraço, vamos juntos, somos todos servidores, vamos nos unir, categorias unidas, somos muito mais fortes. Deus abençoe a cada um de vocês.